boa tarde a você, família, professores e professoras que nos acompanham para mais uma aula aqui no Centro de Mídias e, claro, a você, aluno e aluna do 5º ano, aquela galerinha sabida e animada que já teve aí uma aula, não é? E que já me viu aqui. Eu sou a professora Lilian Barbosa e hoje o tema da aula também é matemática. Vamos lá, quem assistiu às aulas anteriores já sabem. O primeiro passo, organização. Então, lembrem lá, pega o seu caderno, lápis, borracha, né? Uma folha, registrem, façam aí as anotações, tire uma foto da tela da TV ou um print do celular de várias coisas que vão acontecer no decorrer dessa aula. E claro, sempre que for solicitado, aquela interação pelo chat, eu já estou vendo ali, vou ler, olha, um monte de gente dizendo boa tarde, estou fazendo as anotações, já estou com todo o material. Muito bem, era isso mesmo que eu esperava de uma galerinha tão linda do 5º ano. Para a nossa aula de hoje, vamos conhecer um pouquinho aí, que tem a ver, é muito importante você saber qual é o objetivo também da nossa aula. Então, a nossa aula hoje, ela vai envolver a habilidade de resolver e elaborar situações-problema, cuja conversão da sentença matemática seja uma igualdade com uma operação em que um dos termos é desconhecido. Você pode ter ficado aí meio confuso, mas isso vai ser traduzido no que vamos fazer na aula de hoje. Então, eu quero que vocês olhem, volta uma, com bastante atenção, o que essa imagem diz pra gente? Ler imagens é algo muito importante, é uma habilidade também fundamental aí para os alunos e alunas do 5º ano. Vocês estão vendo, olha, na tela, as meninas ali super compenetradas, trocando, fazendo, percebendo. É isso que a gente espera também nas aulas de matemática. Uma boa observação, a atenção, para que você consiga aí pensar em muitas estratégias na hora de resolver e elaborar os seus problemas. Então, vamos lá. Primeira proposta. Só para a gente retomar, na aula passada, né, eu já estive aqui com o 5º ano 2 vezes. Então, nós já trabalhamos as tabelas, a leitura dessas tabelas e também o sistema de numeração decimal. E foi a partir da aula anterior que eu fiz uma proposta para vocês, que ela está traduzida aqui. Eu propus uma votação lá no Instagram para que você, né, votasse qual tema interdisciplinar você gostaria de ver aqui na aula de matemática. Lembrando que eu trouxe para vocês, né, aquele Você Sabia sobre a astronomia. Foi o tema que eu escolhi, mas eu também queria que você aí de casa participasse. E para isso, na aula de hoje, vocês vão conhecer aí parte dessa votação. Como? Para descobrir como ficou a nossa votação, vocês vão resolver um problema primeiro e depois o grande desafio. Então, fiquem atentos que eu quero contar aí com vocês. Então, olha só, o nosso primeiro problema, ele envolve aí, né, uma leitura atenta, uma atenção aos dados que eu trouxe. Vamos ler? Thaís e Karina gostam de jogar Minecraft. Na quarta-feira, depois de fazerem a lição, estavam jogando juntas e conseguiram juntar 580 bloquinhos. Elas já tinham alguns e com essa partida ficaram com 942. Quantos bloquinhos elas tinham antes da partida de domingo? Então, algo muito importante em relação aos problemas é nós observarmos atentamente ao que está escrito no próprio problema. Então, como é que a gente traduz este problema no que a gente chama de uma sentença matemática para que a gente vá desenvolvendo aí diferentes estratégias para encontrar o resultado? Vamos ver coisas importantes para anotar desse problema. Olha só. Elas conseguiram juntar 580 bloquinhos. Isso é uma informação muito importante. Vou colocar aqui, ó. Elas juntaram 580
bloquinhos. Outra informação, isso é essencial, elas já tinham alguns. Quantos? Eu não sei. Então, eu posso indicar, por exemplo, desta maneira, que é o que eu quero encontrar, algo que eu não sei. Só que com a partida, tem um dado bem importante aí. Elas ficaram com 942. Pessoal, reparem aí que eu já tenho alguns dados da minha sentença. Só que para completar, não tinha uma ideia de que elas juntaram? Portanto, você aí de casa com certeza está dizendo, ó, tem gente dizendo, gosta do Minecraft. Muito bem, que bom. Então, espero que você tenha se animado aí, você possa fazer em casa também vários problemas, né, situações desse tipo. Se elas juntaram, significa que eu vou juntar, somar o quanto elas ganharam no domingo com a quantidade que elas já tinham. E isso resultou em 942 bloquinhos do Minecraft. Reparem, eu já tenho a minha sentença matemática. E agora eu vou trazer, né, para nós explorarmos aí, dois tipos de estratégias para eu pensar em problemas desse tipo. Como é que eu resolvo? Então, lembrem-se, essa é a minha sentença. Ela é bem importante. Vamos às estratégias? Opa, volta uma. Pode voltar, isso. Ah, só que não apagou, então eu vou apagar aqui para vocês, ó. Tem uma linha aí, então já tem uma dica do que será essa estratégia, tá? Prestem atenção. Voltando, eu vou até pontuar aqui, olha, a nossa sentença. A gente tinha 580. Eu preciso descobrir quantos elas tinham antes. E a junção desses dois resultou em 942 bloquinhos. Reparem uma estratégia. Viram essa linha? Justamente aqui eu tenho o meu 580. Neste outro é aonde eu quero chegar, 942. Percebam, vocês, lembrando aí do sistema de numeração decimal, com certeza vocês lembram que nós falamos sobre essas parcelas, não é? De 100. E olha só como é fundamental. Nós podemos somar, por exemplo, ir acrescentando 100 e outras quantidades até chegar no 942. Por que 100? Porque é uma centena completa e isso não vai alterar, por exemplo, a sua dezena. Então, se eu acrescento 100, eu chego em quanto? 680. Ó, ainda falta. Posso pôr mais 100? Mais 100. Quem eu tenho agora? 780. E se eu acrescentar mais 100? Com quanto eu fico? Olha, já tem gente ali dando todos os resultados. Muito bem, já chegaram e já resolveram. Muito bem. Ó, mais 100. 880. Repararam que eu fui apenas modificando e aumentando as minhas centenas. Então, aqui eu tenho mais 100. Só que agora não faz sentido eu acrescentar 100, porque aí eu vou passar do total que eu preciso encontrar. Então, eu posso, por exemplo, colocar de 10 em 10 ou de 20 em 20. Vamos colocar 20 para que tenhamos aí a centena completa? Ó, mais 20. Cheguei em quem? Ops, 900. Espera que ficou meio feio esse 9 aqui. Essas 9 centenas. 900. Agora ficou muito fácil. Por quê? Se o 900 ele está como uma centena inteira, para 942 eu acrescentei quanto? 42. E o que eu faço agora? Eu observo as minhas quantidades. 100, mais 100, 200, mais 100, 300, mais 20, 320,
mais 42, 362. Então, a quantidade que elas tinham, olha, é de 362 bloquinhos. Eu vi que um monte de gente ali jogando, a Samara, Giovanni, Roberto, Emily, Gabriela, Isis, dizendo, eu acertei, muito bem. Uma outra estratégia, pode passar, é essa daqui, pensar no material dourado. Esse que eu trouxe aqui, olha, e você com certeza já deve ter visto na sua escola, e se não viu, ele é importante é uma das formas da gente pensar nas propriedades do nosso sistema de numeração decimal. Por exemplo, os agrupamentos de 10 em 10, que nós sabemos que a cada 10 unidades eu troco por uma dezena. A cada 10 dezenas eu troco por uma centena. E esse é o que adoram. A cada 10 centenas eu troco por uma unidade de milhar. Então aqui tem 1000 cubinhos, aqui tem 100 cubinhos e 10 cubinhos. Então, reparem só, como é que eu faço isso? Porque é importante. Olhem agora na tela, vocês vão ver aí as duas quantidades. Então, eu vou comparar. Então, se aqui eu tenho, olha só, eu preciso tirar 5, eu venho no meu e retiro 1, 2, 3, 4, 5. Simples, não é? Também tem uma coisa que eu posso fazer rápido aqui, tirar 4 dezenas. Tirei as 4. E agora complicou. Como é que eu olho? E aí é bem importante lembrar como funciona o sistema de numeração decimal. Eu não tinha aqui, olha, a centena? Nós já sabemos que a centena, ela é a composição de 10 dezenas. Portanto, o que é que eu faço agora? Eu redistribuo, que é o que vocês muitas vezes fazem aí nos algoritmos. Mas aqui dá para compreender quais são os processos por trás do algoritmo. Então, eu troco esta minha centena por... Eu vou fazer assim, porque senão não vai ficar certinho. 10 barrinhas. Vamos lá? 1, 2, 3, 4... Opa, volta. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ah, não pode chegar muito perto o dedo. Então, vai 2, 4, 6, 8, 10. Certinho. Eu não preciso tirar mais 4? Então, eu venho e retiro essas minhas 4. Vou até apagar aqui, pessoal, para ficar mais fácil de visualizar. Portanto, vamos olhar qual é o meu total. Eu tenho aqui, ó, agora eu já não tenho mais essa, porque eu redistribuí. Eu tenho 3 centenas, 6 dezenas e 2 unidades. Cheguei ao resultado. Então, agora, preparados aí para o grande enigma, o grande desafio, pode passar, por favor? Para sabermos aí como ficou essa votação, e eu não vou dar o resultado inteiro, tá? Eu só vou dar uma dica e nas próximas aulas, então continuem aí votando, nas próximas aulas nós vamos ampliar essas discussões. Reparem, eu propus aí, eu elaborei um enigma, um desafio para você ajudar a resolver. Então, para a votação, tínhamos 4 opções. Pelo curto espaço de tempo, apenas 200 votos foram computados até 19 de maio de 2020, agora, recente, porque eu tinha que mandar o material. Sabendo que apenas os 2 temas mais votados, então tivemos aí 2 temas muito votados, só que olha só, eles tiveram a mesma quantidade de votos. Isso é uma informação bem importante. E outra informação, todos alcançaram mais de 4 dezenas na votação. E aí, quantos votos poderiam ter recebido cada tema? Então, vamos pensar juntos. Coisas importantes que nós tínhamos aqui em relação. 4 opções, então, eu tenho aí 4 opções de votos. 200 votos no total, essa informação importantíssima, apenas 2 temas mais votados
tiveram a mesma quantidade de votos. Então, eu tenho 2 temas com empate e com a mesma quantidade de votos. Todos eles alcançaram mais de 4 dezenas. Isso é importantíssimo. Quem sabe aí quanto dá isso? 4 dezenas. Quero ver se alguém responde bem rapidinho aí. Ah, olha lá, já começaram a responder, ó. Gabriel, Gabriele, um monte de gente agora. Paloma, são 40. Então, olha, ninguém pode ter menos de 40. Quantos votos poderiam ter recebido? Vamos ver? Reparem, trouxe novamente, então eu tenho os 200. E aí eu queria saber qual é uma boa estratégia para pensarmos em problemas desse tipo. Reparem numa coisa, será que todo problema tem apenas uma única resposta certa? Isso é algo que você também precisa pensar em casa. Muitas vezes, e é importante que tenhamos propostas aonde eu tenha mais de uma solução correta. Então, reparem aqui, uma boa estratégia de pensar é: ninguém pode ter menos de 40, não é mesmo? Portanto, eu já sei que esse daqui, ó, vai ter 40, né? Mais de 40, 40 ou mais de 40. Só que a soma dessas 4 parcelas resulta em 160. Ainda faltam 40 para eu distribuir. Se não tivesse essa regrinha aqui, ó, que 2 foram os mais votados, eu poderia dar 10 para cada um, resolvi o problema. E aí, quanto eu posso ter? Uma boa estratégia é pensar, bom, se eu desse de fato 10 para cada um, não daria certo porque todos teriam a mesma quantidade. Mas e se eu der para este primeiro 11? Eu ficaria com 51. Se eu der 11 para esse, quanto eu tenho que dar para o próximo? Também 11. Considerando aqui que eu coloquei os 2 que tiveram a mesma votação, um ao lado do outro, mas poderia ser diferente. E agora, pessoal, lembra, eu não tinha 40 para distribuir entre os 4, só que de maneira diferente. Eu não podia dar a mesma quantidade para todos. Então, eu não dei aqui 11 e 11. Quanto falta para eu dar? Você aí de casa com certeza já pensou, bom, se aqui tem 2, faltam 18, não é mesmo? Exatamente. Então, uma forma da gente pensar é isso, 18. Só que eu disse, olha, só 2 tiveram a mesma quantidade, então eu não poderia dar 9 para cada um. Mas eu posso, por exemplo, fazer o quê? Dar 10 para um e 8 para o outro. Essa é uma forma. Vamos ver o próximo que nós temos aqui? Olha só, eu já trouxe para vocês verem algumas das possibilidades. E claro, vocês vão ver aí que eu deixo o desafio para vocês pensarem em novas. Olha que legal, alguém ali já tinha colocado, ó, 51, 51, 50 e 48. Olha uma coisa importante, quando eu vou pensando em resoluções, de eu analisar que dados eu tenho. Reparem, olha, eu quero que todo mundo aí perceba em casa, se eu der 51 para cada, vocês conseguem observar que eu tenho o 50 e o 48? O que esses 2 números, por exemplo, uma das coisas que nós podemos falar sobre eles é que esses 2 são o quê? Pares. E olha só, e esses ímpares. Portanto, se eu tenho aqui 2 ímpares, eu tenho aqui 2 pares. Vamos ver se tem alguma regularidade, algum padrão nisso? Olha para a próxima situação. Agora, eu dei 52, apenas uma unidade a mais. Então, 52, 52. Os 2 são o quê? Acertou aí quem falou que eles são pares. Números pares, quantidades pares, numeral par. E olhem o que acontece aqui. Os 2 são o quê? Ímpares.
Será que observar isso me permite pensar qual seria a quantidade a ser colocada nesses dois aqui finais? Olhem o próximo, vamos ver se mantém esse padrão, olha. 2 ímpares, opa, volta lá. 2 ímpares, 2 pares. E aqui, a minha estratégia foi ir aumentando de 1 em 1. Então, reparem, se eu acrescento deste lado, o que acontece do outro lado? Eu diminuo. Vocês conseguem perceber aí de casa esse padrão e essa regularidade? Eu quero ver se alguém consegue perceber o que está acontecendo, por exemplo, aqui. Ó, tem gente lá dizendo, tá aumentando. Ah, pode parar com essa coisa de jogar Roblox aí, que agora não é hora, hein, pessoal? Agora é hora de fazer a lição. Então, reparem, só de observar, será que eu consigo encontrar quem são esses dois resultados? Eu quero que rapidinho alguém aí diga para mim. Olha, já teve uma pessoa, mas passou muito rapidinho. Eu não consegui ler o nome, mas um monte de gente, Bruna, Giovana, muito bem. Reparem só, aqui não está aumentando de 1 em 1? Portanto, aqui está diminuindo também na mesma proporção, de 1 em 1. Então, sem fazer cálculos, eu preciso e eu posso observar e responder que, olha só, se eu tenho par e par, aqui vai ser quem? Ímpar e ímpar. E eles foram na mesma proporção, né? Vocês precisam começar a observar essas regularidades, né? Esses padrões, essas repetições. Então, olha só. Uma outra forma que eu posso escrever esses valores equivalentes que eu encontrei, por que equivalentes? Porque eles são formados por numerais diferentes, mas eles representam a mesma quantidade. Então, olha, eu tenho lá o meu 200, que pode ser escrito com a soma de 50 mais 50, ou 51 mais 51, mais 50, mais 48. Ou também 50 mais 48, mais 51, mais 51. Outras formas, olha, são os outros. Também posso escrever desta maneira. Todos os que estão lá. Essa foi só uma das estratégias que você em casa pode utilizar para fazer suas resoluções, seus problemas e as propostas. Então, para finalizar aí, né, eu gostaria que você percebesse e fizesse outras coisas na sua casa, propostas de problemas lá do EMAI, ou até mesmo do novo material que você recebeu, aonde você possa explorar, assim como fizemos na aula de hoje, essas possibilidades para resolver problemas de maneiras diferentes, as relações de equivalência, que eu posso escrever uma mesma quantidade, na próxima aula. E já fica de tarefa fazer aí o seu livro novo, o Aprender Sempre, na página 3. Eu espero que você tenha gostado e aproveitado a nossa aula. E, numa próxima oportunidade, nos encontraremos aqui, não só para matemática, mas também para outras matérias. Um beijão e até a próxima!